Vamos falar sobre a questão da sustentabilidade. Primeiro, para que possa compreender melhor a questão da sustentabilidade, precisamos compreender em que contexto essa ideia de sustentabilidade veio ao mundo. Ela veio através da Organização das Nações Unidas, em 1997, através da terceira reunião climática, e aí começou a se discutir as questões ambientais. Por quê? Naquele momento o homem já começou a entender que as riquezas naturais eram finitas, porque antes ele pensava que as riquezas naturais eram infinitas. Nesse contexto, começou-se uma preocupação, como então manter essas riquezas naturais para as futuras gerações? E aí entra o papel da ONU, ou seja, no sentido de criar mecanismos de viabilizar essa manutenção dessas riquezas naturais, ou então no sentido de mantê-las de forma que possa vir a salvaguardar as futuras gerações. Através da própria ONU, ainda em 1997, que foi o protocolo de Kyoto, né, se criou-se algumas alternativas, né, e naquele momento fez uma primeira separação entre progresso e desenvolvimento. O que é desenvolvimento? Desenvolvimento é só uma questão econômica. Então, se nós temos índices elevados do ponto de vista monetário, nós temos um elevado desenvolvimento econômico. Diferentemente do progresso, porque o progresso implica diretamente numa mudança social. Tá, mas aí a gente tinha um desenvolvimento e às vezes ocorria o progresso. Como então conciliar o desenvolvimento, que é uma questão econômica, com uma questão de mudança social, que é o progresso? E aí desenvolveu-se o conceito de sustentabilidade. Esse conceito de sustentabilidade está alicerçado em 4 pilares. O primeiro deles, uma questão ambiental. Precisamos preservar o ambiente sobre qualquer coisa, qualquer situação. Exatamente porque se nós não tivermos o ambiente, não tem como ter uma continuidade do próprio ser que nós somos, né? E dentro desse ambiente ainda, precisamos ainda manter um equilíbrio entre todos esses seres, seja vegetal, mineral ou o próprio homem em si, né? Segunda alicerce, a questão social. Essa questão social implica na questão dessa convivência do homem com o seu semelhante. Terceiro viés, ou terceira alicerce, seria a questão institucional. A questão institucional são as questões de políticas. Essas políticas no sentido de não poder desenvolver ou não deixar que sejam desenvolvidos projetos que vai provocar mais escassez dos recursos naturais ou que vai gerar um maior aquecimento no nosso planeta. Quarto viés. O quarto viés seria a questão econômica, porque também nós não podemos desenvolver, criar uma sustentabilidade sem se esquecer da questão econômica. Ou seja, em linhas gerais, ambiental, social, institucional e econômico. Quando eu tenho esses 4 pilares, eu consigo ter uma sustentabilidade. Se eu tenho essa sustentabilidade, aí sim eu consigo preservar melhor a natureza, e quando eu preservo melhor a natureza, eu consigo poupar um pouco dessas reservas naturais, e aí, por via de consequência, eu consigo ter uma qualidade de vida melhor. Quando eu tenho uma qualidade de vida melhor, eu consigo também controlar, ou seja, não seria bem controlar, seria no sentido de tentar equilibrar esse efeito estufa, que é provocado pela ação do homem diretamente. Dentro desse viés do aquecimento em si, a gente destaca algumas medidas que a ONU criou. Entre elas, nós destacamos o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, MDL. Por que o MDL? MDL também é conhecido como crédito de carbono. O crédito de carbono são mecanismos de desenvolvimento limpo, ou seja, são projetos que são instituídos no sentido de minimizar os efeitos dos gases estufa. Nesse momento, através do MDE, se cria assim, mecanismos, se criam projetos, esses projetos são validados, né, auferidos ao final,
e são depois através da própria ONU, ou seja, os países que vão comprar esses créditos de carbono, porque eles são comercializados, eles são auditados. Nesse momento, aí sim, a gente tem todo o crédito de carbono. Esse crédito de carbono, ele representa uma certificação, e essa certificação, ela traz para nós uma tranquilidade, porque é uma comprovação efetiva no sentido de houve uma diminuição dessa nossa poluição, e na medida que a gente diminui a poluição, aí sim, a gente diminui o próprio aquecimento, que é o efeito estufa.